saúdo os irmãos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura aqui da Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, que diz: as mulheres que serviam Jesus com seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada de Madalena, da qual saiu 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aqui, amados irmãos, a importância da mulher de Deus na Bíblia. Nós olhamos, talvez pensando assim, sobre como Paulo escrevendo ali em primeiros, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios ali, quando Paulo disse que as mulheres deviam ficar caladas na igreja, que não era permitido que as mulheres falassem na igreja. Aí, como Paulo está dizendo essas palavras, nós vamos dizendo porque o que Paulo dizia assim, ó. A Paulo diz assim em 1 Coríntios 14, 34, que diz assim, Paulo começa o texto: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, então reguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falam na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio somente para vós? Mas o que Paulo começa a dizer, para nós entendermos a palavra, tem que se determina a lei, para nós entrar numa lei, nós temos que ter estudo. Então, por isso que é importante Jesus dizer: examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. A essas mulheres que serviam Jesus aqui, que nem nós vimos, com suas fazendas, aquelas coisas, porque Jesus disse no livro ali de Mateus, capítulo 8, ele diz: as raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus podia entregar a mãe dele para os irmãos dele, entregou para João, porque Jesus, aquele espírito que Jesus tinha ali, tinha que se levantar ele. Como ele diz assim, como Moisés levantou uma serpente, tem que levantar o filho do homem. Louvado seja Deus. Então, ali em Isaías já dizia: um menino nasceu, um filho dele, ali já nasce dois. O Espírito já falava junto. Louvado seja Deus. Então, que ali o verbo se transforma em carne. Mas nós notamos a importância da mulher, da vida da terra. Quando Jesus disse: é me dado poder no céu e na terra, ele tinha só poder ali na terra. Porque o Filho do Homem tem poder da terra. Porque antes, as coisas de Deus, eu vou passar aqui, vós não vai acreditar sobre o mistério que ele disse para Nicodemos, irmão. Mas eu quero dizer para os irmãos, a Bíblia, quando Deus faz um concerto com Abraão, louvado seja Deus, ali, amados irmãos, quando ele faz sobre a circuncisão, se as pessoas não circuncidassem ali, o concerto estava quebrado. Deus acabaria com toda a nação. Mas chega ali, no livro de Êxodo 4, 24, quando Moisés não tinha circuncidado o menino, Zípora pegou a pedra, a mulher de Moisés, e circuncidou o menino. Ali, então, Deus, ali, ela fez. Mas se o concerto foi feito ali com Abraão, por que ela entrou no meio? Nós vimos Samuel, nós vimos Davi segundo o coração de Deus, mas para incluir ele nas primícias, precisou Abigail, a mulher de Nabal, incluir. Vocês leem em 1 Samuel, capítulo 25, 29 em diante, vocês leem o texto. Nós vimos também quando há o preparamento de Moisés ali, relatado ali no livro de Salmos 80, quando se fala dos querubins, representando, primeira vez que fala, só fala dos querubins. Só Paulo lá no livro de Hebreus, que fala dos querubins, representa só o querubim da glória, querubim tal. Bom, e Jesus também ali, como Pedro, também ali, no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele ressuscita uma discípula.
o nome de Dorcas, não um discípulo. Nós vimos também, ali também, as 4 filhas de Filipe, ela era profeta. Então, nós vimos também um homem ali, Timóteo, por Pedro, ali em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, a primeira pessoa a receber o Espírito Santo foi a sua avó Lóide e tua mãe Eunice. Mas se ali, como que a mulher não pode pregar o Evangelho? Que nem Paulo está dizendo. Então, Pedro disse, ali em 2 Pedro, Pedro diz, pela longanimidade, a sabedoria do apóstolo Paulo, faz ponto difícil de entender em todas as suas epístolas, e qual induto torce para a sua própria perdição. Jesus Cristo mesmo ali dizendo para aquele povo de Israel, como Salomão era um homem sábio, tudo ali. Então, Jesus disse, quando a rainha, vocês vão lá em 1 Reis, capítulo ali, encontra ali, quando vê, quando a rainha de Sabá, ela caiu ali no espírito, mas ela levantou na palavra. Então diz, a rainha de Sabá levantará com essa geração e as condenará, porque veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Quem é mais sábio que Salomão? Só pode ser o espírito e profecia chamado Jesus. Então, amados irmãos, as coisas de Deus, nós ouvimos que a mulher, Pedro, Paulo, está ali, porque ali, naquela igreja de Coríntios, ali, acabei de dizer, umas 6 tempos que a gente vê, ali não tinha descido o Espírito Santo ainda. Então, Paulo, ele fazia de grego para grego, de judeus para judeus. Ali ainda estava lá, que eles comiam a ceia, dizia que nem os animais. Os pobres ficavam lá. Aí Paulo diz, assim como recebi do Senhor Jesus, que na noite, tal, você vê 1 Coríntios capítulo 11. Então, as coisas, amados irmãos, que tem que ter o que, ali o que tem o Espírito de Deus, tudo o homem espiritual, ele diz que tudo é espiritual. Agora, se nós temos um espírito ali, naquela entidade que nós temos, um espírito do erro, só vai ser coisa errada. Então, o mundo todo é já no maligno. Essa é a palavra que está dizendo, não é eu. Ele diz, o Deus desse século tem ali, ele tem enganado as pessoas ali, que as pessoas estão acreditando mais na criatura do que no Criador. Se, olha, a lei, eu não sei ainda, não foi me revelada ainda, mas a lei da imagem ficou no Velho Testamento. Agora é a lei da idolatria. Você pega uma placa, cada um uma placa da igreja, se você não for daquela igreja, você não se salva, e fazendo o tempo sendo que está tudo o contrário. Porque Jesus mesmo diz, não ficará pedra sobre pedra, tirou as pedras do coração, tirou aquelas igrejas de pedra, acabou, a igreja é ambulante, a igreja anda, ide pregar o evangelho, não vende, não ide pregar o evangelho, não estão tudo errado, as coisas de Deus. Então, amados irmãos, uma luxúria, porque às vezes o irmão ele tem uma coisa hoje, fica aquele motim em cima dele, você acha que isso é coisa de Deus? Não, Deus, Jesus, ele sendo rico, se fez pobre para nós agraciar. Então, nem chegam ali. Vocês podem notar que Jesus ali, ele é onipresente, ele todos cantam, porque a palavra quando está com você, ela, ali Jesus, o testemunho das pessoas, então diz, ali, o único mediador entre Deus e homem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Vocês podem ver o primeiro Marte, ali, Estevão disse, quando viu o céu aberto, ali ele viu a glória de Deus e viu Jesus em pé. E ele também continuou, ele viu o Filho do Homem em pé. Então, quando via o Cristo, Filho do Homem, ou a pedra, ali Paulo diz que beberam daquela pedra, lá no deserto, a pedra que era Cristo. Então, amados irmãos, nós não compreendemos, porque quando o Deus agracia, talvez o irmão, tal que ele tem ali, mais unção de Deus, serve do quê? O próprio Jesus, quando vê, ninguém acreditou. Até hoje, a palavra é as duas testemunhas, o Espírito e a palavra, porque as pessoas não acreditam como a palavra de Deus, é a pior testemunha. O mediador é Jesus Cristo, homem. Mas nós temos não ser uma de Jesus Cristo, o justo, Jesus Cristo, o homem, porque em 1 Coríntios capítulo 17 diz, aquele que ajunta com o Senhor faz o mesmo Espírito. Quando Estevão estava nesse Senhor Jesus, receba o meu Senhor, receba quem? Aquilo que deu Cristo. Porque todo nós temos, em Romanos capítulo 8, o Espírito que ressuscitou Jesus, profecia, habita em vós, está escrito. Agora o que ressuscitou Cristo, a sombra, esse
deve ressuscitar você também. Deve. Se não andar segundo o testamento, jamais verão a alva. Livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, a circuncisão ali, vi para ser. Porque quando nós olhamos ali no livro de Salmo 139, 16, quando, posso fazer um enigma, que disse ali que fomos formados no oculto, quando tudo ia se formando no livro do Senhor, sem nem nossos ossos não ter nascido, aleluia, louvado. Então, quando Deus, ele fez o planejamento da criação do ser humano, quando ele criou primeiro algo ali do projeto dele, que ele guardou no livro ali de Atos, é algo que fala, ele que guarda seus ossos, para que nenhum se quebra. Quando ele diz para Tomé, veja que eu tenho osso, um espírito não tem osso. Então a mulher tem que pregar o evangelho. Mostrado aí no livro de Salmos, disse, é tão importante que quando Agar viu aquele senhor ali, ela chamou ele de Deus de vista. Salmo 101:6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Esse me andará. Se ela conheceu o caso de Daniel, aquela mulher, ninguém conhecia no reino. A mulher tinha luz, ela conheceu Daniel, que tinha luz. Então, se você tem luz, você conhece quem tem luz. Não ficar criticando o teu irmão. Hoje, infelizmente, é uma igreja, um espírito contra o outro. Será que são 7 espíritos daquelas igrejas ou são aqueles espíritos da terra? Perdão, de novo. Então é isso aí. E eu agradeço. Se os irmãos quiserem mais sobre a mulher, eu vou revelar grande mistério. É só acessar que eu vou passar a mulher e o livro que está dentro da Bíblia relatado sobre as mulheres. Como disse, grande é esse mistério. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 32. Entre Cristo e a igreja. Aquilo que Paulo está falando, aquele alertamento, porque, amados irmãos, é uma coisa difícil de entender. Só pelo Espírito de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, tudo isso é pela palavra de Deus. Então, a mulher e o homem para Deus são importantes. Deus não criou uma espírita santa, é um espírito. Jesus lá não se casa nem se dão em casamento. O próprio Senhor daquela imagem dele, isso é outra vez que vocês vão ver, é um pouco essa teologia, Tiago diz, toda a sabedoria do homem é maligno. A sabedoria de Deus, que vem do arco dos pais da luz, que não tem ali, não tem diferença de nada, no esvaziamento das coisas. Então, as coisas têm que vir reveladas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem Tiago diz, ali o Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Que Espírito? O Espírito de Cristo, eu acabei de dizer agora. Se nós não tivermos o Espírito de Cristo, nós não seremos Deus.